Conjuntos, aula 1. Sumário e pré-requisitos necessários para compreender esta aula. Nesta aula vamos dar início ao capítulo dos conjuntos, falar da sua representação e terminologia utilizada, das diferentes relações que podemos encontrar entre os conjuntos e das operações que fazemos com conjuntos. Os pré-requisitos necessários para compreender esta aula são totalmente elementares. Em particular, deverá conhecer os números naturais, ou seja, os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, porque vamos formar conjuntos com estes números. Os conceitos fundamentais a reter e as palavras-chave desta aula são: no fim da aula, o aluno deverá saber utilizar a notação e simbologia própria de conjuntos, relacionar conjuntos através das relações de inclusão e igualdade, trabalhar com diferentes operações com conjuntos e respectivas propriedades, e as palavras-chave que estão presentes nesta aula são conjunto, elemento, subconjunto, reunião e interseção. A teoria de conjuntos é o ramo da matemática que estuda conjuntos, que são uma coleção ou lista bem definida de objetos, símbolos, etc. Foi introduzida pelo matemático russo George Cantor, que podemos observar na fotografia do lado direito, no final do século XIX. Desde a sua criação, verificou-se um amplo desenvolvimento e uma crescente influência em todos os ramos da matemática. Portanto, chegou-se à conclusão que, para fundamentar em termos teóricos diversos conceitos matemáticos, a noção de conjunto e os resultados da teoria de conjuntos são extremamente importantes e, portanto, influenciaram a escrita moderna e continuam a influenciar. Portanto, é um conceito totalmente atual. O nosso objetivo neste capítulo é transmitir as noções básicas sobre conjuntos que são utilizadas no ensino universitário e pré-universitário. Portanto, são conceitos totalmente gerais, não vamos entrar em grandes detalhes teóricos relativamente a conjuntos, que é uma área muito ampla, vamos apenas dar uma pequena introdução. Podemos ver um conjunto como uma coleção de objetos de qualquer tipo que denominamos por elementos. Os objetos podem ser números, pontos, pessoas, outros conjuntos, portanto, qualquer objeto ou quaisquer objetos dão para formar conjuntos de elementos, portanto. Representamos um conjunto com uma letra maiúscula. A, B, C são 3 exemplos. Por aí fora, normalmente utilizamos letras maiúsculas. E quando o elemento X pertence a um conjunto A, escrevemos X pertence a A. Ou seja, este símbolo que nós aqui estamos a visualizar é o símbolo de pertence. Portanto, parece um E arredondado para diferenciar do outro E, é o símbolo de pertence. Quando não pertence, escrevemos simplesmente que X não pertence a A e colocamos no lugar do símbolo de pertence um traço por cima, porque significa, é a notação que utilizamos para dizer, para fazer a negação, para dizer que não pertence ao conjunto A. Quando um conjunto tem um número finito de elementos, é habitual escrevê-lo entre chavetas. Um conjunto A contém os elementos A, E, I, O, U, que são as vogais, pode ser representado em extensão por A, E, I, O, U entre chavetas. Portanto, abrimos chavetas, escrevemos os elementos todos separados por vírgulas, por vezes também se utilizam pontos e vírgulas, e fechamos as chavetas para dizer que o conjunto terminou, portanto fechou. E este conjunto A é constituído por as vogais A, E, I, O, U. Portanto, é um conjunto de letras neste caso. Podemos também representar um conjunto em compreensão. Portanto, o conjunto que definimos há pouco estava definido em extensão, estavam os elementos todos descritos. Neste caso, em compreensão, é colocando entre chavetas a propriedade que caracteriza todos os seus elementos. Portanto, no caso anterior, podia também ser escrito como, por exemplo, o conjunto A, que é o conjunto formado pelas vogais. E, portanto, também poderia ser utilizada a notação de o A é igual ao conjunto formado por X, tal que
portanto aqui os dois pontos lê-se tal que o X é vogal, ou também poderíamos utilizar, em vez dos dois pontos, podíamos utilizar também o X com uma barra vertical, X é vogal. Ora, nestes últimos dois casos, podemos ler, como eu estive a fazer agora, conjunto formado pelos valores de X, tais que X é uma vogal. Portanto, são diversas maneiras de escrever um conjunto, portanto, podemos resumir que podemos descrevê-lo totalmente em extensão, portanto, enumerando todos os seus elementos, ou então em compreensão, que se quisermos podemos dizer que é por palavras. Portanto, e qualquer uma das maneiras define, sem qualquer dúvida, o conjunto em causa. Portanto, podemos então, no exemplo concreto que estamos a trabalhar, conjunto A das vogais, podemos dizer então que o A pertence ao conjunto das vogais, portanto o A é uma vogal, e podemos também dizer que D, que é uma consoante, portanto não pertence ao conjunto das vogais. Portanto, tendo em conta a notação de pertence, podemos escrever estas informações nesta forma matemática. Que, claro, naturalmente tem logo a vantagem para começar de evitar a escrita de um texto extenso. Portanto, para escrever o A minúsculo pertence a A, tínhamos que utilizar várias palavras, A pertence a A, portanto é uma notação bastante abreviada e ainda assim totalmente clara. Temos também outra situação, que é conjunto formado por conjuntos. Portanto, falámos já que um conjunto pode ser formado por qualquer tipo de elemento. Naturalmente que um elemento também pode ser, em particular, um conjunto. E quando é assim, o que nós fazemos é o óbvio. Portanto, colocamos, neste caso, o conjunto formado por estes dois conjuntos. Temos aqui um conjunto formado por os elementos. Um conjunto formado pelos conjuntos. O primeiro conjunto contém os elementos 1 e 2. E o segundo conjunto contém os elementos 0 e 7. Podemos encontrar no cotidiano situações semelhantes a esta. Por exemplo, imaginemos duas equipas de futebol. Temos o conjunto dos jogadores da equipa A, temos o conjunto dos jogadores da equipa B e quem joga são os dois conjuntos. Portanto, é um conjunto de, no caso de futebol de 11, é um conjunto de dois conjuntos, cada um com 11 elementos, que são os jogadores. Vamos agora prosseguir com alguma terminologia própria de conjuntos. Denominamos por conjunto unitário um conjunto que possui um único elemento. Um conjunto que não possua nenhum elemento denomina-se por conjunto vazio e representa-se por uma bola com um traço, ou ainda por chavetas, abrir chaveta, fechar chaveta e sem nenhum elemento pelo meio. Portanto, é esta a notação que utilizamos. Portanto, o conjunto unitário é um conjunto que tem apenas um elemento, pode ser, por exemplo, o conjunto formado pela vogal A. Portanto, é um conjunto unitário. O conjunto vazio, neste caso, não pode ter qualquer elemento. Em termos práticos e também teóricos, faz todo sentido trabalhar com este tipo de conjunto. Já vamos ver alguns exemplos. Começo também por notar que a notação misturada de conjunto vazio não faz qualquer sentido na matemática e não utilizamos. Portanto, o conjunto formado por conjunto vazio não é utilizada para denominar conjunto vazio. Eventualmente, esta notação é utilizada para outras coisas, mas não para denominar conjunto vazio. Portanto, este é o conjunto formado pelo conjunto vazio. Portanto, não é assim que devemos escrever conjunto vazio. Devemos escrever apenas com uma bola com traço ou então com chavetas sem nada lá dentro. É frequente, em teoria dos conjuntos, trabalhar com um conjunto que contenha todos os elementos com os quais esteja a trabalhar. Esse conjunto é denominado por conjunto universo e denomina-se habitualmente com a letra U. Portanto, U representa, portanto, a primeira letra de universo. Portanto, é habitual falarmos no conjunto universo, ou se quisermos também o conjunto ambiente, que é um conjunto no qual esteja a trabalhar. Se um conjunto A tem n elementos, dizemos que é um conjunto finito. Portanto, se tiver um número n de elementos, o n pode ser 5, 7, 9, um número qualquer inteiro, portanto, dizemos que é um conjunto finito, porque tem um número finito de elementos, com cardinal n. Portanto, o cardinal é o número de elementos e escrevemos cardinal com a notação que conhecemos. Portanto, de cardinal escreve-se desta forma. Portanto,
cardinal de A igual a n. Significa que o número de elementos do conjunto A é n. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que A é subconjunto de B ou que A está contido em B e designa-se por A contido em B. Portanto, utilizamos esta notação, A contido em B. Esta barra na parte inferior do símbolo significa que está contido ou é igual. Portanto, um subconjunto pode, em particular, ser igual ao conjunto em causa. Portanto, um conjunto é subconjunto dele próprio, se assim quisermos dizer, quando todo elemento de A for também elemento de B. Portanto, um conjunto A está contido em B quando todo elemento de A também for elemento de B. Com o mesmo significado que A contido em B, também escrevemos B contém A. Portanto, utilizamos precisamente digamos que um símbolo simétrico, relativamente a um eixo vertical, portanto virado ao contrário, que significa que B contém A. E lê-se B contém A. Portanto, este símbolo é menos utilizado, mas ainda assim faz todo sentido apresentá-lo nesta fase. Quando A não está contido em B, escrevemos de forma semelhante ao que fazemos com o símbolo de pertence, escrevemos um traço por cima do símbolo de contido para dizer que não está contido, o A não está contido em B. Notemos ainda que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o vazio está contido em qualquer conjunto. Digamos que um conceito, é um resultado naturalmente trivial. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Quando A está contido em B e ao mesmo tempo B está contido em A, dizemos simplesmente que A e B são iguais e escrevemos com o símbolo igual que estamos habituados, portanto A igual a B. Na prática, significa que o conjunto A e B têm os mesmos elementos. Os conjuntos A e B têm os mesmos elementos, portanto, significa que podemos escrever, portanto, que eles são iguais. No caso de haver algum elemento que não pertence aos dois conjuntos, podemos considerar que A e B são diferentes e que o A é diferente de B. Portanto, utilizamos mais uma vez um traço por cima do símbolo igual para dizer que é diferente. Portanto, basta que haja um elemento que não pertença aos dois para os conjuntos serem necessariamente diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Temos aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, o B formado pelos elementos 3, 2, 1 e o C formado pelos elementos 1, 2. Temos naturalmente que o C está contido em A, porque todo o elemento de C é ainda elemento de A. Verifiquemos isto. O 1 é, de facto, elemento do conjunto A. O 2 é elemento de C, mas também é elemento do conjunto A. O conjunto A tem ainda o 3, mas isso já não interessa, porque o que nós queremos saber é se qualquer elemento de C é ainda elemento de A. E como isso se verifica, está satisfeita a definição de que C é um subconjunto de A. E temos que o conjunto A, não está contido no conjunto C. Portanto, para isto acontecer, basta que exista um elemento de A que não seja elemento de C. Vamos verificar. Temos então que o conjunto A tem o elemento 3. Como o elemento 3 não é elemento de C, podemos dizer que o A não está contido em C, porque tem pelo menos um elemento que não é elemento de C. Podemos também dizer que B contém C. B contém C. Vamos ver porquê. Portanto, o B é constituído pelos elementos 3, 2, 1. O C pelos elementos 1, 2. Naturalmente que o B contém C, porque os elementos 1 e 2 são também do conjunto C, são também elementos do conjunto B. Notemos aqui que nós apresentamos aqui o conjunto B sem ter os números ordenados, mas no caso de estarmos a trabalhar com conjuntos, não é necessário ter os elementos ordenados. É claro que aqui poderíamos pensar em ordenar, mas imaginemos que estamos a trabalhar com um conjunto de pessoas. Como é que nós vamos ordenar as pessoas? Isso não faz sentido nenhum. No conjunto não está implícita a ordem. Não é, portanto, estranhar que se diga que o conjunto A é igual ao conjunto B, porque, de facto, o conjunto A é constituído por 1, 2, 3,
E o B por 3, 2, 1, portanto tem os mesmos elementos, embora eles sejam escritos por ordem diferente. Isso não tem qualquer importância nos conjuntos, portanto são de facto os mesmos elementos. É mesmo que falarmos que um conjunto é formado por 3 pessoas, o Carlos, a Ana e o Joaquim, ou ser formada por Joaquim, o Carlos e a Ana, portanto o conjunto de pessoas é efetivamente o mesmo, ninguém tem qualquer dúvida. O vazio, naturalmente, é um subconjunto de A, também poderíamos dizer que é subconjunto de B e subconjunto de C, portanto já falámos que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E vamos ver um segundo exemplo. Se considerarmos o universo U o conjunto de todas as letras do alfabeto português, temos que todo o subconjunto formado por letras do alfabeto é subconjunto de U, ou seja, se eu escolher 2, 3, 5, quaisquer letras do alfabeto, temos que um subconjunto de letras do alfabeto vai ser subconjunto do universo, que é o conjunto de todas as letras do alfabeto português. Por exemplo, as vogais, o conjunto das vogais A, E, I, O, U, vai ser um subconjunto do universo das letras do alfabeto português, uma vez que todas as letras, todas as vogais, são também letras do alfabeto português. Portanto, temos que A é um subconjunto do universo U. Dados dois conjuntos A e B, chamamos a interseção de A com B e escrevemos com esta notação de A intersetado com B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos. Portanto, utilizamos este U invertido, U virado ao contrário, para representar A intersetado com B e significa que são os elementos comuns aos dois conjuntos. É habitual ilustrar este conceito através de um diagrama de Venn. Estamos agora a ver um diagrama de Venn que tem representado o universo U, o conjunto A, o conjunto B e também o conjunto A intersetado com B, que aparece representado por uma cor mais escura. Significa isto que a interseção de A e B, como mostra este diagrama bastante claro e um excelente exemplo para compreender este conceito, o A intersetado com B vai representar os elementos, vai ser o conjunto formado pelos elementos comuns aos dois conjuntos, os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Vamos ver um exemplo. Queremos, portanto, dados os conjuntos A formado por 1, 3, 6, 7 e B formado por 2, 3, 6, 9, determinar a interseção entre os conjuntos A e B. Portanto, ou seja, queremos o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos. Vamos aqui representar no diagrama de Venn os elementos do conjunto A, que são 1, 3, 6, 7. Portanto, 1, 3, 6, 7. Estes dois ficaram aqui no meio, porquê? Porque também são elementos do conjunto B. Portanto, aqui temos o 3 e o 6 como elementos de B. E os restantes elementos de B são o 2 e o 9. Portanto, os elementos comuns aos conjuntos A e B são o 3 e o 6. Pelo que a interseção é, portanto, o conjunto formado pelos elementos 3 e 6. Dados dois conjuntos A e B, chamamos reunião de A com B e escrevemos A reunido com B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos. A reunião de A com B representa-se com esta notação de A, digamos que o símbolo de reunião é um U assim, com os lados muito retos, A reunido com B, portanto, e vai ser, digamos que, a junção dos dois conjuntos. É o mesmo que pegarmos em dois sacos de pedras e juntarmos as pedras todas no mesmo saco, portanto ficamos com as pedras reunidas. A reunido com B. Proponho que, para não se enganarem na notação, que ouçam, que vejam o U, portanto se é reunião, portanto união tem um U. Quando é interseção não tem U nenhum. Portanto podem reconhecer a notação para não se esquecerem, com base nesta ideia.
Também é habitual ilustrar este conceito através de um diagrama de Venn. Temos então um diagrama de Venn que representa, mais uma vez, o universo, o conjunto A e o conjunto B, e o A reunido com B, desta vez, não é só esta parte central, mas é tudo o que está no mesmo tom de cor. Portanto, o A reunido com B é a junção, digamos que, dos dois conjuntos. Vamos ver um exemplo. Consideremos novamente os conjuntos 1, 3, 6, 7, o conjunto A e o conjunto B constituído pelos elementos 2, 3, 6, 9, e terminemos a reunião destes dois conjuntos, ou seja, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A ou B. Temos aqui a representação. Novamente, os elementos comuns estão no meio, portanto, na interseção, e temos, portanto, que os dois conjuntos, os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos, serão todos os elementos, ou seja, 1, 2, 3, 6, 7 e 9. Portanto, vamos juntar os elementos de A aos elementos de B, sendo que os elementos 3 e 6, como são comuns aos dois, só vão aparecer, naturalmente, uma única vez. Portanto, fica o conjunto reunião, é este conjunto aqui. Chamamos de diferença entre A e B, ou também complementar de B em A, ao conjunto A barra B, portanto é um conjunto que se escreve com o símbolo de divisão, só que tombado para o lado contrário, portanto A barra B, também podemos pôr A menos B, também se utiliza, ou conjunto formado por todos os elementos de A que não pertencem a B. Vamos ilustrar a situação através de um diagrama de Venn, portanto é mais fácil perceber este conceito com um diagrama de Venn. E aqui temos então o conjunto A sem B, ou o complementar de A em B, ou a diferença entre A e B, pode-se dizer das três formas, que vai ser esta parte a azul, ou seja, os elementos do conjunto A que não pertencem a B. Portanto, vamos tirar a parte comum com B e ficamos com os elementos de A que não pertencem a B. Vamos prosseguir com um exemplo. Dados estes conjuntos, o A formado por 1, 3, 6, 7 e o B formado por 2, 3, 6, 9, se tirarmos ao conjunto A os elementos de B, vamos ficar apenas com 1 e com 7, porque o 3 e o 6, observemos que são elementos do conjunto B. Portanto, vamos tirar ao conjunto A estes dois elementos que também são elementos de B e ficamos apenas com o 1 e com o 7. O A menos B vai ser o conjunto formado pelo 1 e pelo 7. Dado um conjunto universo U, chama-se complementar de A em U ao conjunto que se representa por um A com uma barra por cima e é formado por todos os elementos do universo U que não pertencem ao conjunto A. O diagrama de Venn seguinte ilustra a situação. Temos, portanto, o universo U, o conjunto A, que está representado a branco, e o complementar de A, que está representado a azul. Temos, portanto, que o complementar de A é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao universo U e não pertencem ao conjunto A. Vamos ver um exemplo. Se tivermos o universo U formado pelos números inteiros de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos, portanto, que, sendo o conjunto A formado por 2, 3, 6, o complementar de A é formado pelos elementos 1, 4, 5, 7, 8, 9. Porquê? Porque o conjunto A barra, o complementar de A, por definição, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao universo U, ou seja, pertencem ao conjunto formado pelos números inteiros de 1 a 9, e não pertencem ao conjunto A. Portanto, como observamos que o número 1 não pertence ao A, vamos considerar que ele pertence ao complementar de A. O 2 já não pode pertencer ao complementar de A, nem o 3. O 4, como não pertence a A, vai pertencer ao complementar de A. O 5, como não pertence a A, vai pertencer ao complementar de A. O 6, como pertence a A, não pode pertencer ao complementar de A. E o 7, 8 e 9 vão ter que pertencer ao complementar de A, porque, naturalmente, que não pertencem a A, pertencem ao complementar de A por definição. O que temos então? Podemos observar que se juntarmos, se reunirmos o
conjunto A com o complementar de A, vamos obter naturalmente o universo, e se os intersetarmos, obtemos o conjunto vazio, porque eles não têm nada em comum, não têm nenhum elemento em comum. A tabela seguinte apresenta algumas propriedades das operações com conjuntos que acabamos de conhecer. Consideremos o universo U e temos, portanto, que a propriedade comutativa assegura-nos que, se reunirmos A com B, é o mesmo que reunirmos B com A. Portanto, a reunião de acontecimentos goza da propriedade comutativa. Portanto, à semelhança do que acontece, por exemplo, com a soma de inteiros. Portanto, quando nós temos 3 mais 2, é o mesmo que ter 2 mais 3. Não tem uma propriedade trivial. O A intersetado com B é igual a B intersetado com A. Portanto, mais uma vez, propriedade comutativa, a interseção de conjuntos goza da propriedade comutativa. Intersetar A com B é o mesmo que intersetar B com A. Propriedade associativa. Temos, portanto, que A reunido com B, por sua vez reunido com C, portanto, fazendo primeiro o A reunido com B, é o mesmo que A reunido com B reunido com C, fazendo primeiro B reunido com C. Ou seja, a propriedade associativa diz-nos que podemos associar na reunião de A com B e com C os fatores A reunido com B ou B reunido com C, sem que isto afete o resultado final. Ou seja, fazer primeiro o A reunido com B e depois reunir o C, ou fazer primeiro o B reunido com C e reunir o A, vai conduzir-nos ao mesmo conjunto. Do mesmo modo, temos propriedade associativa para a interseção de conjuntos, ou seja, associar primeiro o A com o B e depois intersetar o C, ou associar o B com o C e depois intersetar com o A, vai nos conduzir ao mesmo resultado final. O elemento neutro, no caso da reunião, é o conjunto vazio. Se reunirmos o conjunto A com o conjunto vazio, ficamos na mesma com o conjunto A, portanto não afeta, é neutro. E no caso da interseção, é o universo. Se intersetarmos o conjunto A com o conjunto U do universo, o que eles vão ter em comum, naturalmente, que é o conjunto A. Elemento absorvente. No caso da reunião, é o universo. Portanto, se reunirmos o conjunto A com o universo U, ele é absorvido, digamos. Portanto, fica simplesmente U. E no caso da interseção, se intersetarmos A com o conjunto vazio, o vazio absorve, o conjunto vazio absorve, fica simplesmente o conjunto vazio. É o mesmo que falar que o zero é o elemento absorvente da multiplicação. Por qualquer número multiplicado por zero dá zero. 30.000 vezes zero dá zero. O zero absorve, portanto. Idempotência. Fazer A reunido com A fica na mesma A. A intersetado com A fica na mesma A. E propriedade distributiva. O primeiro caso é da reunião relativamente à interseção. Portanto, nós fazemos A reunido com B, intersetado com A reunido com C. Portanto, é mesmo uma situação semelhante ao que acontece com a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição. E temos também a propriedade distributiva da interseção relativamente à reunião, que nos diz que fica A intersetado com B, reunido com A intersetado com C. E termino aqui esta lista de propriedades que relaciona, que utiliza todas as relações entre conjuntos, todas as operações com conjuntos que foram faladas até o momento. As leis de De Morgan, portanto, matemático francês de nome De Morgan, e as leis dele são conhecidas, as que vamos apresentar, por leis de De Morgan. Portanto, repete-se aqui o de. O segundo de aparece com letra maiúscula porque é o nome do matemático. Garantem que o complementar da reunião é igual à interseção dos complementares e que o complementar da interseção é a reunião dos complementares. Temos, portanto, como exemplo, este conjunto U, formado pelos números de 1 a 9, que já foi visto anteriormente, o conjunto A, formado pelos elementos 3 e 5, o B, formado por 3, 6 e 7,
e vamos trabalhar este conceito e outros com estes conjuntos. Então, o complementar de A, recordemos que é formado por todos os elementos que pertencem ao universo U e que não pertencem a A. Como A é formado por os elementos 3 e 5, o complementar de A, que se pode dizer o A barra, lê-se muitas vezes A barra, é formado por todos os elementos do universo U que não são o 3 e o 5. Então, de repente, vem 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Portanto, falta apenas ao universo U, faltam apenas os elementos 3 e 5. O complementar de B, a mesma situação. Portanto, se o B é formado por 3, 6, 7, o complementar de B é formado por todos os elementos que estão no conjunto U e que não são o 3, o 6 e o 7. Portanto, vai ficar 1, 2, não podemos pôr o 3, não é? 4, 5, agora não podemos pôr o 6, e pomos o 8 e o 9. Portanto, está definido o complementar do conjunto B. E temos que a reunião do conjunto A com o conjunto B, portanto, vai ser a junção dos dois conjuntos. Portanto, é o conjunto formado pelo 3, pelo 5, pelo 3, pelo 6 e pelo 7. Mas como o 3 está repetido, fica apenas 3, 5, 6, 7. E, se fizermos o seu complementar, o complementar deste conjunto reunião vai ser formado pelos elementos que estão no universo U e que não pertencem a este conjunto, ou seja, são todos elementos de 1 a 9, os números de 1 a 9, excepto o 3, o 5, o 6 e o 7. Vai ficar, portanto, 1, 2, 4, 8, 9. 1, 2, 4, 8, 9. Aqui não constam o 3, 5, o 6 e o 7 e constam todos os outros. E se fizermos a interseção dos complementares de A e B, o que é que estes dois conjuntos têm em comum? Observamos que têm em comum o 1, o 2 e o 4. Cá estão eles. 1, 2 e 4. O 6 não é comum aos dois. O 7 também não, mas o 8 e o 9 já são. Então o que vão ter em comum são o 1, 2, 4, o 8 e o 9. E observemos aqui as leis de De Morgan aplicadas. Portanto, o complementar da reunião vai ser igual à interseção dos complementares. Portanto, é esta primeira lei de De Morgan que está aqui exemplificada com estes conjuntos. Ora, a interseção entre A e B é o conjunto que tem apenas o elemento 3. Portanto, observamos aqui que o A tem o 3 e o 5. O B tem 3, 6, 7. Como o 3 é comum aos dois, a interseção entre A e B é formada pelo conjunto 3, conjunto formado pelo elemento 3. E temos, portanto, que a interseção, o complementar deste conjunto de interseção, vai ser formado por todos os elementos que estão no universo U, ou seja, dos números inteiros de 1 a 9, com exceção do 3. Portanto, temos então que é 1, 2, saltamos aqui o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, este é o complementar da interseção. E temos, portanto, que a reunião dos complementares vai dar, precisamente, o mesmo conjunto. Portanto, se eu reunir este conjunto complementar de A com o complementar de B, se eu juntar os dois conjuntos, fica um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou melhor, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, portanto, todos os elementos com exceção do 3, e observemos que é precisamente isso que garante aqui a segunda lei de De Morgan para conjuntos. Diz-nos que o complementar da interseção é igual à reunião dos complementares. Então, temos aqui um exemplo onde se consegue visualizar a validade destas leis de De Morgan. A próxima tarefa que recomendamos é praticar os conhecimentos que adquiriu nesta aula, resolvendo a parte da ficha de conjuntos correspondentes a conjuntos aula 1. Portanto, com esta tarefa, pode praticar estes conceitos que consideramos elementares e, naturalmente, interiorizá-los de uma forma mais sólida. A bibliografia que foi utilizada para esta aula está aqui apresentada para consulta. Portanto, neste caso, ainda se trata de uma aula da parte inicial da matéria, mas quando se complicar um pouco nas aulas seguintes, poderá ter naturalmente algum interesse.